Estamos falando sobre as características de uma verdadeira oração. Qualquer estudante das Escrituras sabe que, para alguém se aproximar de Deus, ele deve, primeiramente, crer que Deus existe. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, está registrado que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, para alguém se aproximar de Deus, ele precisa acreditar que Deus existe. E ele precisa também acreditar que Deus recompensa aqueles que o buscam. Isto é fé. Nenhuma oração será atendida se for feita sem que haja fé genuína no Deus único e verdadeiro. Marcos registra no capítulo 11, verso 24, palavras do Senhor Jesus que afirma que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Portanto, a fé, alicerçada em sólidos fundamentos, ou seja, a fé baseada no que Deus revela de si mesmo ao crente, não em achismos, desconsidera a barreira do impossível, porque Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Além disso, nós devemos nos lembrar que Deus é capaz de cumprir cada uma das suas promessas, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. A fé, então, que é um instrumento de Deus para a nossa salvação, é ela quem nos dá plena confiança de podermos nos aproximarmos de Deus, como diz em Hebreus 10, 22, orientando-nos a nos aproximarmos de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O Senhor Jesus se aproximava do Pai com plena confiança. Em João 11, 42, por exemplo, está dito que ele, ao orar, mostrando para as pessoas que ele sabia que Deus o ouvia, ele fala o seguinte: aliás, eu sempre soube que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Pedir com fé, sem duvidar, não é em nada semelhante a duas interpretações equivocadas da relevância da oração. Alguns dizem que pedir com fé é falar com convicção, para que através da verbalização o mundo espiritual invada o mundo real e então o que foi verbalizado se torne visível. Alguns defendem essa ideia, mas não é isso que ensina a Escritura. Uma outra visão equivocada a respeito da oração é que pedir com fé seria evitar expressões condicionais, como, por exemplo, se, porque essas condicionais expressariam dúvidas. Mas o ensino da palavra de Deus é de sujeição absoluta à vontade de Deus. E nós temos o próprio Senhor Jesus em suas orações como nosso modelo. E em Mateus 26:42, observe que Jesus ora usando o se, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Desta maneira, devemos pedir com fé, de nada duvidando, conforme está em Tiago, no capítulo 1, verso 6 até o verso 7. Ele afirma o seguinte: se você quer pedir, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O Senhor fará o que for melhor para nós, até mesmo negando os nossos pedidos, pelo simples motivo de que nós não sabemos orar como convém, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 26, afirmando que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos orar, mas devemos orar com fé, em nada duvidando, sabendo que Deus, o nosso Pai amoroso, sempre fará o que é melhor para mim e para você. Portanto, oremos. Oremos com fé, em nome do Senhor Jesus. Um abraço do coração do pastor. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você seja notificado das novas publicações e também passe adiante, divulgue aquilo que tem abençoado você. Desde já eu te agradeço.